Olha aí, começamos direto já com o Felipe Sarquis. E Gilmar, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live do CPT. Obrigado, Sarquis. Hoje não teve esse negócio de Opa! preparar, não. O Felipe já entra direto. E aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo na paz, amigo, tudo tranquilo. Esperando aí o retorno. Já vi que você deixou a vida na Babesca e começou a treinar. Fiquei um tempinho esse ano aqui, desde esse início de ano, né? Bem conturbado. Aí, o trabalho aqui também pegou, então acabei ficando em uns 6 meses sem atirar esse início de ano. Agora tem que recuperar o tempo perdido, né? Você é um dos caras que quando para campeonato, para alguma coisa, você para de treinar, né? Isso aqui. Não, na verdade, o certo é não parar, mas é porque foi bem corrido mesmo, né? E aí trabalhando bastante. E não estava com tanta perspectiva, eu falei, deixa eu segurar um pouquinho aqui e quando chegar mais próximo, aí eu volto a treinar. Até porque Mas 2020 era um ano de muita competição, né, Sarquis? Você vinha bem focado já. esse ano, na verdade, pô, esse ano foi bem, tava cheio de competições, né? O planejamento que veio do ano passado para esse era para realmente entrar com um volume bem grande de treinamento e de prova, viagem, aí acabou parando tudo de uma vez. E aí você deu um tempo nos treinamentos. Aí eu segurei, até porque, querendo ou não, é tiro, né? É munição. Então, vai fazer um planejamento para treino e disparar para não conseguir aproveitar aquela performance depois. Eu preferi segurar um pouco. Não o que eu gostaria, eu queria ter continuado treinando, né? Mas não consegui, e aí agora é recuperar. Mas o ideal é realmente não parar, que seja um treino em seco, um outro. Aqui em Brasília a gente está sem stand, né? Do kit, então também isso acaba dificultando. Mas o certo é treinar, não ficar parado esse tempo todo. Sarquis, você começou em 2013, é isso? Cara, 2012 foi meu primeiro contato ali, né, com tiro. Nunca tinha tirado antes, gente, nem stand. Aí meu pai me chamou, foi no stand. Aí eu comecei a tirar lá com ele, no stand indoor, ali na Guns Sport, aqui em Brasília. E aí falei, pô, o negócio é legal, diferente. Aí falei, pô, aí desde então lá eu conheci o Mauro Thompson, né? O famoso Ih, Mauro nossa Thompson. senhora. Mauro já Aí botou você debaixo do braço, levou para os Estados Unidos? foi. Então, assim, cara, aí no início, assim, foi só lá no stand, aí ele falou, pô, vamos treinar também lá no Exército, né? Que o stand aqui em Brasília é dentro do Exército. E aí foi quando eu comecei a conhecer o tiro prático, que aí era o Mauro, o Bicalho, o Shihara, aí ó, Nogueira 7, Carlos Bicalho. Olha o Bicalho aí, ó. O criador de dinossauro. Nogueira Me ligou ontem para dar uma bronca, porque eu não liguei mais para ele, a gente não tá falando. Você fala sempre, né? Mas ontem ele estava chateado. Mas eu soube que ele ligou para outros amigos também, eu achando que ele estava com saudade de mim, desde que ele estava, era mal mesmo, tava ligando para todo mundo. Pô, mas esse Nogueira 7 aí, ele é um cara de muita precisão, né? É uma inspiração aí para muita gente. Um cara que atirou, assim, esse tempo todo, muita precisão, treina, um atleta aí, né? E o armeiro aqui, sempre que eu preciso ali, eu corro ali no Nogueira 7 e me ajuda a botar ali a mira, conhece bastante. Rapaz, você fez uma desgraça na sua arma, rapaz. Mas nós metemos o pau na sua arma. Que diabo você fez na sua arma, velho? Que pintura maluca é aquela? Cara, minhas armas, né? Essas duas armas que eu uso são as desde que eu comecei, né? Na verdade, no início eu tinha uma, aí acabei importando essas duas.
E as bichinhas estavam judiadas. Eu falei, cara, eu vou fazer uma pintura de uma arma. Aí eu cheguei lá para fazer, eu nem sabia que tinha aqui em Brasília. Eu falei, pô, eu preciso fazer essa parte da pintura e vamos testar lá. Aí eu falei, pô, ou eu ia fazer queria fazer o ceracote. Aí cheguei lá, fiz a parte da pintura hidrostática. Falei, cara, será que vai aguentar? Não vai aguentar? Mas eu fiz uns treinos com ela, até porque eu quero deixar uma de prova e uma de treino. E tá funcionando. Até porque, assim, tava bem judiada a arma. Já tava oxidada alguns pontos. Então, Ela é a 38 de 5, né? Polegada. 5 polegadas, aquela Australian Mode. Interessante essa aqui. A galera toda indo para 9 mm e você continuou na 38. Fala sobre isso aí, porque todo mundo tem curiosidade de falar sobre isso, viu? Então, pô, se eu fosse começar do início, né, assim, comprar os equipamentos, tudo, talvez eu começaria na 9. Mas aqui no Brasil tem, assim, entre 9 e 38 Super, o tiro em si não faz tanta diferença. Então, assim, vai a 9 um pouquinho mais leve, a diferença é bem pequena. E, pô, já tem toda a parte de insumo, a arma funciona bem, pô, essa arma, essa customização que eu fiz de gatilho e tudo, na verdade, de adequação, porque a produto você não mexe nada, né? Foi a mesma arma que em 2013, quando a gente fez o treinamento com o Eric, eu mexi nela, CIA, gatilho não tem muito o que mexer, a gente acaba que não mexe muito na production, nem pode mexer tanto. Então, assim, é só pegar a mola, adequar. É a mesma arma que eu atiro desde 2013. Então, assim, não teve tanta mudança que eu precisei fazer no equipamento. E aí, chegou agora, eu falei, vou dar uma pintura só para adequar ela. Mas Você usa o gatilho um pouco pesado ou você é igual o Ishihara? Ishihara mexe muito, né? na verdade, sim. O problema do gatilho é que se você acaba mexendo, mudando a mola, né? Que ali na produção você põe a mola light ou a média. Se você põe a mola light, tem o risco dela não espoletar. Então você vai acabar ficando muito no limite para chegar e usar um equipamento para poder não disparar. Você vai ter uma nega ali no meio da prova. Então, eu prefiro acostumar com gatilho, até porque é que nem ação simples, né, e ação dupla. Pô, a Production tem muita gente que não gosta, primeiro tira ação dupla, mas você acaba acostumando. Então, se você faz a preparação do tiro, você acaba acostumando com um gatilho um pouquinho mais pesado, é preferível acostumar do que você jogar muito no limite e acabar tendo uma falha. Então, eu Sua sempre dupla dá preferi. quanto? Lembra? Acho que é acho que 7. Não, de cabeça agora eu não lembro. Mas sim, eu pego a mola do jeito que ela vem, coloco, não altero nada. Não altero nada. Então, e nunca falha, nunca falha. No início eu fiz um teste com a Light, mas não foi um resultado tão bom. Preferi usar a dupla, a média, para poder realmente não ter risco. É que nem fator, né? Chegar e fazer um fator ali na Production, um mínimo de 125. Sempre gostei de trabalhar ali com 133 de fator, 132. Então, teve uma prova que e sempre trabalhando com 130 e nunca trabalhei abaixo de 130. Cara, não sei o que aconteceu, baixou o fator, deu 126. Eu falei, caraca. Imagina se. E assim, eu nunca também prestei muita atenção em variação de lote de pólvora, que também é algo que vale a pena, sempre que trocar o lote, realmente passar ali no cronógrafo. Você Então, usa assim, eu prefiro 219, trabalhar com um limite. 219. projeto de 125. 125, 5,2 grains ali, de 219. Sua bola recuperadora, você usa de quanto? Cara, é a mesma mola que eu comecei desde o início. Se eu fosse chutar se ela é de 9, de 12, não sei te dizer. É, Talvez esteja dando 5, 6 aí. cara, não, eu acho que é mais pesada, mas eu não sei. É a mesma. É, é a mesma.
Na Porque a verdade, galera fala que tem que trocar, não sei o quê, né? cara, é assim, mexer demais nessas armas, é o que eu te falei, desde 2013 eu não mexo. Na verdade, o que eu mexi foi trocar a molinha do CIA, do Firing Pin, ou a molinha ali do cão. Quando ela começou a ficar muito leve, eu falei, cara, vou começar a ter problema. Aí eu fui e botei uma nova, para não ter risco de falha, mas realmente tem que trabalhar seguro, né? Não, você É. acaba acostumando, você vai pegar. Você troca o extrator ou espera ele se arrebentar? Eu nunca tive problema de extrator, nunca, nunca, nunca. Então, assim, mas eu troco, principalmente a de prova, né? O que que eu estou fazendo agora, na verdade? Eu tenho uma arma de prova e uma arma de treino. Então, se a arma de prova, eu deixo o extrator mais nova. Como eu acabo não usando tanto, eu não troco tanto. Mas antigamente, quando eu só tinha uma, eu sempre trocava um extrator para ir para a prova. Tirava, usava na de treino. Eu não deixava o mesmo extrator sempre, não. Mas com duas armas, a arma de prova acaba que ela não é tão castigada, né? Então acaba preservando ela mais. Sarkis, pelo fato de você usar duas armas, por exemplo, uma para prova, outra para treino. Na semana de prova, você faz uns treinos com a arma de prova? Não. Elas são bem parecidas, são bem parecidas, não tem diferença entre uma e outra. Aí, na verdade, no ajuste, né, inicial, ela tem que estar parecida. Então, assim, até um ponto, como o gatilho da de treino começou a ficar mais leve, porque a mola foi gastando, né? Então, assim, eu acabei trocando as duas para ficar as duas bem parecidas. Mas em termos de adaptação, elas são bem similares uma das outras. Inclusive, agora eu tô pegando uma terceira arma, porque eu tô treinando bastante também com o Fire, né? E aí o Kufai ele acaba judiando um pouco mais do equipamento, até pelo uso, né? Assim, o montante eu acabo usando bastante. E tem uma troca que você tem que fazer, tirar um equipamento e botar o outro. Então, o ideal nesse conceito é ficar com uma só para o Kufai, uma só para o treino e uma só para a prova. Eu diria que isso é o O ideal. ideal. E aí, o de prova que você me perguntou da 9, eu estou pegando um kit de conversão de 9 milímetros. Então, dependendo, vou fazer uma prova fora. Geralmente a gente sabe da dificuldade de levar equipamento, né? Levar munição. Então, seria um plano B tentar levar minha munição, se não der, compro munição fora de 9. Então, seria um plano B. Ou já leva Só munição de logística 9 no isso, caso né? desse. Praticamente. É, exatamente. Você fez uns treinamentos, a galera, não sei se a galera sabe, mas o Sarkis ele é do Titanfall há bastante tempo, né, Sarkis? Uhum. Treina com Jaime Saldanha, Guilherme, companhia. Então, na verdade, meu início ali do tiro, você perguntou ali em 2012 comecei, e logo no início comecei a treinar muito com o Jaime, né? Foi até uma época que o Jaime vinha direto aqui para Brasília, a gente treinava constante ali. Foi uma época que deu um bocadinho de calo na mão. E, cara, o tiro é isso, né? Treino não só, acho que assim, o treino ele tem que ser um bom treino. Não adianta ir pro stand dar ali 500, 600 mil tiros aleatórios. Acho que tem que preservar a munição, até porque é caro, então não adianta chegar e chutar tiro. Acho que realmente o treino ele tem que ser bem pensado, bem executado, para tirar o máximo possível. E nessa época a gente fez bastante treino com o Jaime. Foi quando eu consegui evoluir bem. Esse 2013 eu consegui subir bem, foi meu primeiro ano ali de brasileiro. E a gente disparou bastante. Não tinha ainda o Team Tanfoglio que é hoje, que é algo bem bacana. Acho que a interação dos times, não só o Team Tanfoglio, como vários outros times que surgiram aí, eu acho que isso é bem interessante, é necessário para o esporte estar crescendo, até porque se a gente não tem essa interação, não tem essa competitividade, querendo ou não, um time vai indo ali com o outro, eu acho que isso é muito saudável, né? Isso é muito saudável.
E então, desde o início ali com o Jaime, sempre atiramos, tentamos atirar junto, fomos em várias provas fora juntos. Ali até no início, em 2013, a gente acabou indo para o Nacional Americano. Teve até uma prova bem legal lá no início, que foi eu, o Jaime e o Shihara. Que a gente foi no Nacional e depois fomos para Tulsa, para uma prova lá da USPSA. Pô, um frio danado, saímos lá dos Estados Unidos, de repente chegamos lá, um frio congelando ali para tirar. Mas foi muito divertido, foi bem bacana. E a sua convivência com o Ishihara, porque Ishihara é o calo de todo mundo, né? A galera fala, todo mundo reclama, mas diz que o gelo que você dá nele é terrível. Ele não lhe incomoda, nunca lhe incomodou. Como é essa convivência? Na verdade, a gente era gente boa pra caramba. Eu acho que a questão, essa parte psicológica que acaba em algumas provas, tipo, trabalhar conta, você vai fazer um trabalho psicológico ali no, na competição, eu acho que tem que tentar. Eu sempre procuro não deixar me afetar, não só fazer conta, essas coisas. Eu não gosto muito, estou no meio da prova, vou analisar meu resultado, pô, estou atrás, estou na frente, quantos pontos eu preciso fazer aqui, o que eu preciso fazer para melhorar ali, pô, mas se ele fizer, se você acaba entrando numa análise de resultado ali, se vai, se não vai, cara, acaba te atrapalhando. Então, assim, eu nunca fui de me importar com o que está acontecendo ali de resultado naquele momento. Então, diante disso, nunca me afetou muito. Mas o que eu acho que geralmente não se pode é deixar a cabeça trabalhar muito no meio de uma prova, porque você tira o seu foco. O seu foco não é ganhar do adversário, é ganhar de você mesmo, fazer o que você treinou para fazer. Então, o resultado é uma consequência do que você treinou, do que você trabalhou antes da prova. Então, entrou na prova, é fazer o melhor que você fez, independente do resultado do outro. Eu acho que nem você vai entrar numa pista, o cara fez assim, assim, assado. Às vezes eu acho que existe a base do que você tem que fazer, principalmente quando você está num super squad e se todo mundo está indo para uma estratégia mais arriscada, às vezes é necessário você ir para essa estratégia, porque senão você acaba ficando para trás. Mas eu acho que ela não é a única. Esse comparativo tem que ser muito de cada pessoa, né? Se você está preparado para fazer tal coisa, faz, mas se não tiver, não faz, porque o que você tem a perder às vezes é muito maior. Então, Isso seu, Sarkis, é genética, é individual ou você já trouxe do golfe? Porque a galera que não sabe, você é atleta do golfe, né? cara, o golfe, na verdade, comecei com. Eu sempre gostei muito de esporte, né? Fiz bastante esporte, desde moleque, Por desde sinal, futebol. Mauro Thompson disse que se tomar cerveja fosse esporte, ser humano nenhum ganhar de você. Ele disse aqui. Só o Júlio. O Júlio é o cara bom. Alguém liga para o Mauro Mas, Thompson aí e avisa que ele está atrasado. mas a cervejinha é legal, a cervejinha é bom. Mas então, da parte de esportiva, eu sempre gostei muito de esporte, independente, sempre fui muito competitivo, né, na parte de esporte. Eu vou entrar no esporte, eu quero não é só participar, é realmente competir. Então, sempre tive muito isso nos esportes. E o golfe, eu comecei desde os 13 e jogo até hoje, não como gostaria ainda, porque golfe é um esporte que demanda muito tempo. Até foi um dos motivos quando eu interrompi, quando eu tinha ali uns 23 anos, eu falei, cara, tem que parar de jogar golfe porque demora demais. Mas se a gente vai ver o tiro, demora muito mais, né? Você vai para um campeonato, você demora o dia inteiro. Mas qualquer esporte, eu acho que quando você começa realmente avançar ali, não só, às vezes por diversão, mas quando você pensa em competição, ele requer dedicação. Mas o golfe foi um esporte que para mim foi muito bom, não só na parte esportiva, mas para várias coisas, porque é um esporte que uma partida você demora ali 4 horas, 4 horas e meia, e você está jogando o tempo inteiro. Então, se você deixa um resultado ruim, uma tacada ruim te atrapalhar o jogo inteiro, acabou. Você vai ficar 4 horas ali se remoendo, pô, mas eu joguei mal aquela tacada e agora já era meu jogo. Não,
Pô, é que nem no tiro. Você fez um delta, fez um Mike, esquece, acabou. Vai para a próxima pista, esquece o Mike, esquece o delta, tenta recuperar de outra forma, mas não trazendo uma velocidade para ganhar no tempo, que vai virar uma bola de neve. Então, o golfe, para isso, é muito legal. Ele trabalha muito a parte psicológica, ali, a parte de cabeça. E é um esporte que, assim, não tem um juiz ali te acompanhando. Se você pegar e tirar a bola para um outro lugar, ninguém tá vendo. Então, é um esporte que trabalha muito essa parte ética. Isso é legal. Então, o golfe, até como ensinamento, é uma coisa bacana. E foi diante, depois disso, acabei jogando outros esportes. Passei do golfe, acabei fazendo outros. Teve uma época que eu comecei a jogar bem forte squash. Foi justamente pelo squash que eu comecei a tirar. Viciei, comecei a jogar squash, era 3, 4, 5 vezes por semana. E, pô, é muito legal. Squash é um negócio que você te dá uma preparação física muito boa, só que desgasta muito. É um esporte com muito impacto. E eu comecei a sentir muita dor nas costas e eu falei, cara, o que é isso? Sei lá. Quando fui ver, tava com uma hérnia de disco que o médico falou, ó, esquece, não vai jogar, não pode parar com o squash que ele não tem jeito, você tem que operar. Eu falei, ixi, então espera aí, deixa eu arranjar outra coisa. Foi quando eu comecei no tiro, logo em seguida. Aí comecei a tirar e o Você foi tiro não direto para tem esse Production, desgaste. né? Você foi direto para Production. Comecei na Production. Comecei na Production e aí passei para PO ali em 2019, né, no ano passado. Mas, pô, eu tirei um pouquinho ali, só brincando, né, de Standard, de Open, mas a Production realmente foi uma que eu gostei bastante. E depois que eu mudei para PO, cara, aí que é bom também. É sua divisão definitiva ou volta ainda para Production? Não, é a definitiva. Eu não. Cara, o que que é o legal da PO? É uma Production, então, em termos de equipamento, não é equipamento que quebra, não é equipamento que dá problema. É um tiro gostoso, né? Não é um tiro. Pô, a 40 é uma porradona ali, mas o tiro do fator menor ali, assim, eu acho mais gostoso de atirar. E a mirinha ali, né? O pontinho da PO, que é o que tem na Open, é legal. Ele te dá uma velocidade mais bacana, um tiro em movimento, uma chegada de posto. Eu acho que isso traz um dinamismo bacana. Então, eu acho que é um tiro de production com a visada ali de Open, que querendo ou não, muda um pouco, porque a production, tanto a PO como a production, é um tiro muito de precisão. Então, você não pode chutar tiro. Então, dentro dessa linha, você tem que colocar, mas querendo ou não, a mira aberta, o pontinho ele te dá uma visada um pouco mais rápido. Então, acaba sendo um tiro mais fluido. Então, realmente, por mim, eu fico na PO aí. Você está usando que Red Dot? Está resistindo? Já quebrou? Cara, então, hoje eu uso a Leopold de Red Dot, né? Eu já usei a Simora antes. O Red Dot eu diria que hoje é o único problema ainda da PO, porque ele sofre. Independente, eu tinha um da Simor, que aí ele quebrou, ele não aguentou. Aí eu falei, pô, deixa eu tentar um outro. Aí eu tentei da Leopold, que no início deu problema também. Aí eu tive que fazer um ajuste ali na forma onde prende a bateria. Eu acabei fazendo uma adaptação ali para prender, porque o que acontecia no Red Dot da Leopold é que a bateria se mexia. Como a porrada é muito grande, ela vai e volta, a bateria inteira chegava para trás. Aí ela parava o polo de contato. Então, chegou uma mira nova. Eu tiro lá a forma que ele prende, jogo um silver tape ali, realmente na parte da bateria, que segura, e periodicamente ali, sei lá, 3, 4 meses, eu troco isso, porque foi o que conseguiu aguentar, segurou. Porque o plástico original que ele tinha, eu tive problema. Eu falei, prefiro trocar mesmo numa nova do que ter um problema numa pista. Que uma vez eu tive uma sorte absurda. Uma prova lá em Atibaia, apagou ela, a luzinha. No último tiro, tinha uma pista até de mão forte, dei o último tiro. Aí eu falei, acabou. Eu falei, caraca, tô perdendo o tiro, ainda bem que acabou. Quando eu fui ver, tinha desligado.
Então, assim, tem que trocar. Eu já tive numa prova interna aqui em Brasília que apagou também, aí no meio da pista. Aí depois disso que eu fiz essa troca, troquei pelo silver tape em cima, parou, nunca mais tive problema. Já dei, sei lá, 50, 60 mil tiros e nunca mais apagou. Nunca mais apagou. Você chegou a testar a Trigicom ou alguém ligado a você? Não, a Trijicon nunca testei. Eu sei que tem outras que realmente estão vindo. Eu acho que realmente tem que testar mesmo. Tem que chegar na ideal. Acho que cada uma tem é mais clara, é maior, é menor. Eu iria para que é a mais confiável, independente do tipo de mira, eu iria para que fosse a mais confiável, porque imagina, é o que o Coutinho falou, apagou na um fraca, zerou a pista. Realmente, não tem o que fazer. Não tem o Então, que fazer. Não tem o que hoje, fazer. é, então assim, eu troco, por enquanto eu tô nessa, não tive problema nenhuma, cada arma tem uma, eu tô com uma reserva também, porque é, é o que solucionou. Então, mas se tiver uma outra boa que funciona testada, tem que se avaliar, Guilherme Scott está porque falando aí da tem uma Semore R. RTS-2B, não, essa eu nunca vi não. A Holosun também nunca testei. Eu fiquei nessa na Leopold, depois que eu fiz isso não tive problema. Eu gosto dela, o visor é legal, mas eu não testei outras, né? Então, não sei dizer em relação a essas outras. Sarkis, você é um dos caras que é adepto a volume de tiro mesmo, né? Por exemplo, Então, 2020 acho que você estava se organizando para quantos mil disparos aproximadamente? então, o treino depende de tiro, né? Então, quanto mais tiro dá, melhor. A questão principal é financeira. Se tivesse munição ilimitada, pô, é tranquilo. O que acontece? Acho que o ideal não é nem só o volume, é treinar bem. Porque se você pode ir lá para o stand e dar ali 400, 500 tiros, dependendo, um treino de 100 tiros vai ser muito mais eficiente ali, mas do que você chegar simplesmente e dar 500 tiros. Então, acho que o volume, às vezes, ele até atrapalha. Se você vai para um stand e dá ali 1.000 tiros de forma errada, pô, você treinou 1.000 tiros errado. Então, eu acho que não é só volume de tiro. Eu acho que ter uma planilha de treinamento legal, você ter os fundamentos certos para treinar, porque qualquer esporte você tem fundamento. E o tiro ali tem alguns treinamentos tem treinamento que você vai treinar todo dia, tem treinamento que você vai treinar de vez em quando. Então, você faz um planejamento de treino, eu acho que é extremamente importante. E aí, por exemplo, eu comecei a treinar com o Coolfire ano passado. Eu diminuí metade dos meus tiros, porque o Coolfire, ele dava para treinar, ele treina não 100% do tiro, porque o recuo é um pouco diferente, precisão, não dá para treinar precisão com o Coolfire, mas você treina movimento, você treina, é um tiro em seco com um pouco mais de realismo, então assim, vale a pena. E você Mas, economiza tiro. Sarkis, uma coisa que eu estava vendo, assisti inclusive aquela sua live com o Jaime, falando sobre o Coolfire e outros, precisa de Uhum. muita maturidade para treinar com o Coolfire, né? Cara, na verdade, você vai, assim, não precisa tanto de maturidade em si, mas, assim, de conhecendo, percebendo, porque no Kufai eu tive uma trajetória, né? Eu peguei o Kufai, legal, como é que monta, descobri ali, vamos atirar. Aí comecei a treinar normal. Cara, quando eu fui pro stand, eu falei, que é isso, meu? Era para melhorar, tô piorando absurdamente. Por quê? Porque o gatilho era diferente. Comecei a dar pane de dedo. Eu falei, que pane de dedo é essa? Porque não tá indo. Aí eu fui percebendo, pô, não dá para eu treinar 2 tiros, porque apesar do recuo ser forte, ele é diferente. Ele é rápido, às vezes ele não recuperou ali, então o ciclo dele é diferente. Aí eu comecei a falar, ó, beleza, vou treinar double tap só de alvo de 3 metros de distância, que aí você vai chutar. Um alvo a 3 metros, você não prepara gatilho. Diferente de um alvo até 5, 6 metros, apesar de ser um tiro rápido, você não chuta tiro. Não é um double tap. Então, assim, se você tem que fazer a preparação, não dá para fazer o Kufire, porque ele vai diferente. Então, em cima disso, eu falei, ó, beleza, vou treinar como se fosse metal, um único tiro.
mais tiro visado. Então comecei a treinar quase com mozobreias, para realmente você fazer uma visada legal e dar um tiro por alvo, fazer uma transição. Então, transições muito curtas também, ele acaba pegando o mesmo conceito dos dois tiros, que você tem que preparar o gatilho também se for uma transição curta. Então, eu acabei, não posso fazer transição tão curta. Mas, querendo ou não, isso te treina, pô, Aqui, 80% do tiro. aí é praticamente um curso de uso de Cufire. Inclusive, o Guilherme Scott está falando aí que vocês gravaram um podcast sobre isso, né? E tá lá no Sim. Spotify, né? Então a galera se liga, dá uma olhada nisso aí, vai lá. Eu já vi alguns lá, mas não vi esse ainda. Porque quando eu falei de maturidade, tem todo. Você fez toda uma leitura do treinamento do Fire, você fez a leitura das diferenças, né? Para fazer um bom Ah, aproveitamento dele. exato. E assim, o Credo tá falando aí do kit de 22. Eu acho que realmente vai ter diferença, mas se você conseguir treinar metade, 50% do tiro ali, pô, é um custo mais barato. Então, você consegue treinar uma chegada, um saque, seja com Kufai ou com treino em seco, você treina ele ali. Então, você não precisa dar um tiro para treinar o saque. Você pode treinar o saque de outras formas. Mas aí você vai gastar munição treinando outras coisas que você não treinaria com Kufai ou no treino em seco. Então, que nem fazer um treinamento de precisão, você tem que gastar munição. Não tem como. Então, assim, é tentar concentrar o tiro real com que realmente você não treina em um treino em seco. E o que você pode treinar num treino em seco, seja com Kufai, com 22, ou enfim, sem nada, treina, porque você está economizando munição e você dá volume de tiro. Seja 50 mil tiros, 60 mil tiros, 100 mil tiros, é que nem eu lembro naquele Mundial do 2014, que o Eric falou que ia dar 250 mil tiros. Cara, é tiro pra caramba. Mas os caras dão isso. Só que pra gente é inviável, é muito caro. Então a gente não tem. Eric passou uns dias com você aí em Brasília, não foi? A gente em 2014 a gente fez dois treinamentos, né? A gente fez dois grupos separados, né? Foram dois grupos de treinamento. Pô, naquela época, no início, a gente fez curso com o Eric e com o Juan, que é legal. Acho que o curso é algo que te dá uma perspectiva diferente, porque não tem um tiro ideal. Cada um atira de um jeito. Então, são técnicas diferentes, que tem técnicas que vai funcionar para um, que não vai funcionar para outros. E eu acho que até uma das coisas muito importantes é a percepção. Que nem você vai fazer o cara te fala faz preparação do gatilho. Cada um pode entender de uma forma diferente a preparação do gatilho. E até no início do tiro, com certeza, o entendimento de preparação de gatilho é diferente do entendimento depois. Então, eu acho que passar por treinamentos, ele é importante, porque a percepção que você vai ter numa época vai ser totalmente diferente do que vai ter em outra época. Não só porque é um professor renomado ou não, eu acho que dependendo do aprendizado, seja com o Eric, seja com um atleta nacional, até assim, hoje aqui, pô, que nem eu pego o Jaime Saldanha. Pô, o Jaime Saldanha, professor melhor que ele, não existe. O cara já fez aula com os melhores, ele tem um tiro. é, Vai ser o próximo campeão mundial, com certeza. Não tem diferença fazer aula com ele ou com outro. Então, assim, só que a percepção que às vezes você vai ter no início do tiro e depois é diferente. Então, eu acho que a evolução, o treinamento, ele tem que estar sempre acontecendo. Porque você sempre vai percebendo de forma diferente o que você tem que fazer. E cada vez aprendendo coisa nova, né? Não existe. Não é porque o Eric é o Eric, ele nunca vai estar aprendendo coisas novas. Eu acho que todo mundo vai aprendendo coisas E é novas. interessante você estar falando isso, né? Que é uma coisa que eu falo bastante aqui nas lives, né? Se faz cursos e clínicas com atletas diferentes, que é para ter exatamente essa noção das escolas, né? Que são bem diferentes, não existe verdade absoluta. E quem está falando isso é uma pessoa que fez com o Jaime, que faz constantemente, com o Juan, que fez com o Eric e com outros tantos, inclusive para ter condições e conhecimento de comparar o nível de todo mundo, né? É legal pegar essas perspectivas diferentes.
E eu acho que até mais. Você pega um treinamento, que seja um dia, 2 dias, 3 dias, você não consegue realmente aprofundar em tudo num único treinamento. Não dá. É que nem, por exemplo, a gente estava falando de tiro, né? Você vai para um treinamento. Eu gosto muito de pegar uma pista, separar ela e treinar alguns fundamentos específicos em treino. Essa semana passada, eu fiz um treinamento que eu falei, eu vou treinar aqui 4 fundamentos diferentes. Pô, eu dei ali 310 tiros em um único treinamento, um único tipo de exercício, chegada. Então, assim, se realmente quer aprofundar, não adianta treinar muito. Você não vai conseguir tirar o máximo em um dia, 2 dias, 3 dias. Então, eu acho que o treinamento também, ele não pode ser tudo num dia só, em 2, 3 dias. Então, você desmembrar dias e faz um treinamento numa época, depois faz de novo, você vai captar coisas diferentes e treinar ao fundo, né? Sarkis, você tem consciência. A galera estava até comentando aí com o Guilherme Scott, acho que foi Kiko e Tasso, né? Porque, na verdade, tudo que vocês postam, a galera comenta, a galera reposta, a galera joga nos grupos aqui, né? Tudo que vocês fazem realmente, a galera comenta e estuda. Você tem consciência dessa importância? Ou você faz por fazer, mas você não tem noção? Por exemplo, aqui no Nordeste, pelo menos a galera que é seguidora do CPTiro, a galera aqui da Federação do Rio Grande do Norte, Paraíba, né, Ceará, o que vocês postam, esses seus exercícios, a ideia do Kufai, quando você começou, você, Google, todo mundo comenta, todo mundo quer saber, todo mundo fica curioso. Você particularmente, tem noção dessa importância que vocês têm para o mundo do tiro no Brasil? Cara, assim, não tanto. Eu acho que eu sempre gostei muito de passar o máximo de informação que tiver. Eu acho que a gente tem que difundir o máximo o esporte, o treino, uma solução que eu usei aqui em Brasília. Quanto mais pessoas usarem, melhor. Eu acho que o esporte ele depende do nível, aumento do nível técnico do todo. Então, assim. Eu acho legal, pô, se o que a gente faz, várias pessoas conseguem absorver, isso é legal. Eu fico muito feliz por isso. E eu acho que o máximo que a gente conseguir puder ajudar, melhor, porque se a gente não consegue levar o nível técnico do todo, é muito ruim. Eu acho que a competição, ela é importante. Quanto mais acirrada ela vai ficando, é mais legal. E isso vai puxando, tira a gente da zona de conforto. Então, quanto mais competitivo, quanto mais gente chegando, quanto mais nível técnico se aproximando, é melhor para todo mundo. E, pô, a gente aqui no Brasil tem vários potenciais atletas para chegar com um campeonato mundial e realmente sobressair é muito grande. E é muito importante essa união de todo mundo para a gente conseguir trazer títulos para o Brasil e isso é bem legal. E tem que ser unindo, não é brigando no esporte, eu acho que tem que juntar. Tanta gente, quanto tempo a gente perde, é dinheiro que a gente investe, é tempo que a gente deixa de estar com a família para estar treinando, para estar viajando. Se não for um negócio realmente prazeroso, não Perde o justifica. sentido. Então, Perde o sentido. exatamente. O Guga, a live do Guga, a gente estava comentando aqui sobre isso, né? Porque o Guga, uma lenda, a vida inteira dedicado ao esporte, né? E ele teve até um momento bastante nostálgico, assim, porque ele já tá sentindo o peso da idade, ele já está começando a reclamar, cara, disso. E aí a gente estava falando sobre a idade do Jaime, a sua, né? Em quanto tempo ainda ficariam em alto rendimento, né? Eu já estava sugerindo ele ir se organizando aí para se tornar coach, né? Porque quando o atleta ele é muito competitivo e você, Jaime, o Guga e outros tantos que a vida inteira foram atletas, quando vão chegando as limitações físicas, porque durante muito tempo a cabeça acha que o corpo continua o mesmo, né? Em alguma situação você já passou por isso, Zaki? Você tem menos de 40, mas já pensou nisso? Cara, então, o que você falou, essa questão eu, na live do Guga, quando você entra em treinamento, né, em
esporte de alto rendimento, você tem que abrir mão de várias coisas. Dedicação ao esporte, tempo que você poderia estar com a família, mas você está ali treinando, uma viagem que você poderia estar indo para a praia ali para ficar com as crianças ali na beira da praia, mas você está indo lá para o meio do mato atirar. Eu acho que isso é bem complicado. O esporte realmente uma coisa é você fazer, eu vou ali atirar só se divertir. Outra coisa, pô, eu quero realmente trazer um resultado, eu quero fazer um treino para ir aonde eu sei onde é o meu limite, tentar cada vez puxar esse limite. Isso é um pouco mais diferente e muito mais. Às vezes não tão prazeroso quanto o esporte só de diversão, mas eu acho que isso também alimenta aquela vontade de buscar cada vez mais. Então, eu acho que isso é importante. Que nem na live do Guga, eu estava fazendo exercício, eu estava malhando lá, com eu e minha esposa fazendo personal, e meus filhos lá brincando. E, pô, eu com o celular querendo escutar e minha filha querendo brincar. Então, assim, são coisas que a gente vai junto. Deixa o celular ali do lado, escutando, fazendo exercício, ela em cima de mim, malhando, mas, pô, não posso abrir mão de estar com a família. E então, são coisas que você tem que fazer no simultâneo. A gente não é atleta profissional do tiro, diferente de vários outros esportes que você realmente está ali para isso, você tem um apoio financeiro também, é um pouco diferente. Então, assim, no nosso caso, tem que tentar abrir mão de algumas coisas realmente para conseguir se dedicar. E a parte física também é algo que acontece, por exemplo, no meu caso especificamente, eu tive problema só, foi em 2015, eu operei de hérnia de disco. Pô, nesse ano anterior, cara, chegava numa prova, eu tinha que sentar, ficar alongando, porque doía pra caramba. A hérnia, ela não dói nas costas, ela irradia, né? Então, assim, mas na hora que você tá na pista, você não sente. Não é algo que atrapalha o resultado ali, mas é todo um desgaste de treino que, querendo ou não, você tem que, acaba sentindo mais, e de algumas das atividades que você tem que acabar fazendo. Então, acho que a parte física, querendo ou não, vai chegando a idade, ela vai atrapalhando mais, né? Eu acho que dá para se preparar, mas é algo que realmente uma hora vai chegando cada vez mais pesado e tem que se cuidar, né? Preparando, não exagerando, alongando, fazendo algumas preparações também para poder minimizar esses desgastes que realmente eles chegam, isso é inevitável, né? O bicalho, eu já acho que o tiro funciona como remédio para o bicalho, sabe? O bicalho, antes de entrar na pista, ele não consegue se levantar, gemendo, ai, ai. Aí quando toca o bip, bicalho dispara, corre, atira muito, atira rápido. Quando volta, já volta gemendo também de dor. Aí isso aí, ele deve vender, era para vender em farmácia, Time, essas coisas aí. Mas o Vicali, ele é um atleta, o cara malha, vai lá, personal, faz os exercícios, tem o ritual dele, mas, pô, para chegar na idade ali, um jovem atleta ali, com a disposição que tem, 65 anos, ele, Carlos Eduardo Vicali, Olha, tá de a parabéns. foto dele do perfil, ele tinha 15 anos de idade, você já viu? É, O Zamboni pergunta aí sua meta para o Mundial de 2021. então, meta no Mundial. Eu comecei a treinar agora, né? Eu voltei tem umas 2, 3 semanas. E aí realmente é recuperar um pouco desse tempo perdido aí desse ano que não treinei, fazer uns treinos fortes essas próximas semanas, até porque o brasileiro vai ser uma prova ali no mês que vem. E começar desde então, né, passando essa prova, entrar realmente no plano de treinamento até o Mundial da Tailândia. Em termos de volume de tiro, que foi perguntado acima, eu quero dar muito tiro somente com Fire, porque o ideal era dar ali uns 130 mil tiros. Eu diria que isso seria o ideal. Só que metade disso, provavelmente eu quero dar de Cool Fire, para conseguir. Porque não vou ter condições de dar 130 mil tiros gastando munição. Isso é muito caro para a gente. Então, realmente é tentar usar o máximo de tiro que der entre Cool Fire e tiro real. Mas não só os treinos, porque eu acho que o treino ele é aquilo que eu estava comentando. Você pode dar 100 tiros e ser um treino muito mais
você conseguir aproveitar muito mais do que um treino de 500 tiros. Então, acho que o planejamento do treinamento ele é muito importante. E eu acho que isso, que nem o Guilherme estava falando lá, essa parte dos treinamentos, acho que planilha de treino, que eles fazem muito bem lá, isso é muito importante e reduz seu desembolso de munição, porque você às vezes não precisa dar tanto tiro para aproveitar. Então, realmente, fazer as planilhas de treino, pegando todos os fundamentos. Pô, quando que você treina um tiro deitado? Cara, nunca, né? Mas deveria. O tiro deitado é um tiro que uma hora você vai precisar. Então, treina, sei lá, uma vez por mês faz um treino deitado. Mas o treino de transição curta, você tem que treinar talvez 2 vezes por semana. Transição longa, um tiro de mão fraca, um tiro andando com no chute. Então, a preparação dos treinamentos eu acho importante. Eu tenho uma meta de treinar pelo menos 3 a 5 vezes por semana, entre tiro real e tiro de Kuffire. Eu acho que estar sempre treinando ele é importante. Que seja meia hora de treino, mas é meia hora de treino. Você pegou na arma, você treinou. E a parte de prova, eu acho que os brasileiros é fundamental. Eu acho que o tiro, vou pegar um exemplo no início, quando eu saí para fazer as provas fora, isso para mim foi muito importante. Eu consegui ter uma evolução muito grande. Eu acho que campeonato fora ele te traz uma visão muito importante. A primeira Essa evolução, essa vez evolução, essa evolução, tá? Essa evolução que você está falando, uma evolução técnica e de maturidade também, não é isso? Exato, porque você tá ali vendo, os caras Super Squad ali atirando. Eu fiz foi em 2015, eu fui no Extreme, lá na República Tcheca. Cara, eu fui sozinho, eu cheguei lá, pô, me falaram que tinha uma prova legal lá na República Tcheca. Snojmo, o nome da cidade. Ninguém no Brasil foi. Eu falei, deixa eu ir nessa prova aí, deixa eu ver o que que é. Cara, não conhecia ninguém, né? Assim, eu conheci o Eric, alguns ou outros que iam nessa prova. Cheguei lá na cidade que ninguém falava nem inglês, fiquei numa pensão lá que, meu irmão, foi um negócio, uma experiência diferente lá. E o lugar da prova, sem estrutura nenhuma, quase não tinha banheiro, não tinha sombra, não tinha nada, mas foi a melhor prova disparada. Que qualquer prova, pan-americano, enfim, o europeu. Aí eu falei, cara, e naquela prova eu atirei no Super Squad, então eu tava com os caras bons ali atirando, e eu falei, caraca, tem coisa que eu não ia, os caras iam, 2 tiros na bailarina, eu falei, pô, bailarina que eu esperava ir pro lado, os caras tudo na bailarina, eu falei, pô, tem que ser 2 tiros na bailarina. Então, assim, um tiro que às vezes você parava para andar, os caras faziam andando, você fala, pô, tem que ser andando. Então, ver essas pessoas realmente atirando, ela é muito importante. Ter esse ritmo de prova é muito legal. E essas provas lá, que nem essa do Extreme, o nível técnico é gigantesco. Geralmente eram 2 bailarinas por pista e assim não eram alvos fáceis. Então foi legal. Eu acho que participar de prova fora é muito importante. Te dá, Marquinhos, você, te dá você uma vivência. defende, você defende o formato do Super Squad? Ou é indiferente para você? O formato de ter o Super Squad, Sim, por divisão. cara, eu acho que é importante sim. Até porque às vezes, se você não tem o Super Squad, pessoas que realmente estão competindo entre si, estão em momentos diferentes, às vezes até uma estratégia que você poderia estar vendo que outra pessoa faz, ou vice-versa, você acaba perdendo. E eu acho que se o resultado ele vai sair de uma certa quantidade de pessoas, eu acho legal ter que nem o Super Squad atirando, que nem no Mundial, né? Acaba tendo isso. Isso é um comparativo. Eu acho que quem está ali numa divisão quer estar atirando com quem está na divisão, até para ver estratégias. Eu acho legal. Hoje a gente acaba tendo muito os times, né? O Team Tanfoil, o Team GOK, o Team Taurus agora, que eu acho que acaba virando umas estruturas fechadas para atirar junto. Eu acho que é legal você atirar também com a equipe, mas eu acho que a parte do Super Squad é importante. Isso
Dá, até porque chega no Mundial é aquele time, né? Você vai estar com aquela equipe, você vai estar, E vai ser a teria, equipe que vai estar no campeonato. teria um fortalecimento técnico e psicológico também durante o campeonato, né, Sarquis? Sim, até porque você acaba conhecendo e você. Eu vou pegar um exemplo. Foi no Mundial dos Estados Unidos, 2014. Aquela prova eu tirei com o Ishihara, né? E a gente, pô, aquele Mundial foi bacana. E chegou numa pista que tinha uma bailarina que ela passava por cima e todo mundo fazia de um jeito. Eu falei, Ishihara, eu acho que dá pra gente fazer 2 tiros nela passando, ela é rápida, mas dá, vamos nessa. Ele, pô, é puxado, mas vamos puxar nessa, eu acho que vai. Então, assim, a gente foi e fez, os dois fizeram, pegou os alvos e, querendo ou não, você vai ganhar ali ponto 30, um e meio, meio segundo, 1 segundo, numa pista pequena, isso faz uma diferença muito grande. Então, você tá ali com uma pessoa que, num campeonato, seja brasileiro, seja um campeonato fora, que você vai estar junto, atirando, não como, só não é adversário, sim como parceiro para trazer um resultado para o Brasil, né? Eu acho que isso é legal, né? Então, trabalhar o Super Squad, eu acho que é bacana. Deveria realmente ter uma mudança em relação a isso. Pelo menos, pelo menos para quem vai estar representando, né? Porque o que se conversou bastante aqui, conversou bastante sobre experiência de prova, é que atirar com competidores de alto nível, né? E até Dudu aqui, Dudu Careca do Ceará está fazendo, ele até colocou os competidores atirando na mesma hora, mesma condição de tempo e pressão, isso vai lhe tornar mais forte, porque querendo ou não, tem sempre aquele que está ali querendo se desvirtuar do squad porque não aguenta a pressão, talvez até por falta dessa vivência, né? Não, e isso é importante, a questão da pressão em si. Você vai chegar num campeonato mundial, você está ali numa pista que você vai ter um monte de gente te olhando, filmando e vai chegar no final do campeonato, qualquer ponto faz diferença. Tem que trabalhar a pressão. Eu acho que o esporte em si são vários pontos, desde o treinamento de munição, de tiro, até o treinamento psicológico, isso é importante. E trabalhar essa pressão ali do tiro em si é extremamente importante. Ela faz uma diferença, porque se você acaba evitando isso, porque você não teve a oportunidade de estar ali com as pessoas para realmente testar você mesmo naquele momento. Vai chegar uma hora que você vai precisar estar naquele momento e aquilo vai ser novo. Então, eu acho que é legal vivenciar essas coisas. Então, eu acho que vale a pena realmente vivenciar essas experiências diferentes. A vinda de Eric para você em Brasília, naquele ano dos treinamentos, foi muito importante no aspecto técnico e psicológico, ou foi mais em um e outro? Porque você Então, eu também acho já tinha Jaime, né? foi legal, assim, nessa época o Jaime também participou de todos esses treinamentos, então, assim, para o Jaime eu acho que foi muito legal até para conhecer o que as pessoas, o que eles passam, e para mim foi bom para conhecer a técnica específica, querendo ou não, são técnicas diferentes, realmente foi volume de treino aquele ano, foi importante, a forma de pensar, que nem o Eric tinha a questão de o limite que ele vai, né, o que ele atira, ele nunca está no seu limite, até porque uma hora você precisa usar, mas se você está sempre atirando ele 100%, você vai errar. Então, acho que o treinamento com ele foi legal. Não só o que a gente fez com ele, com outros, porque você vai pegando é, posições, né, vivências diferentes. Que nem, por exemplo, um treinamento que a gente fez com um Juan e uma frase que ele falou, não do tiro. E, cara, você está numa prova, você fez um mic e, pô, foi uma merda ali, você atirou mal, fez um mic e ficou triste. Aí ele fala, cara, se você for ficar chateado, triste, pô, por que você gastou dinheiro vindo pra cá? Você gastou tempo, você podia estar no cinema com a tua mulher e teus filhos. Cara, tem que ficar feliz, não pode deixar isso pegar. Então, são experiências diferentes que realmente é legal ter esses posicionamentos. Foi bacana. Inclusive aquele campeonato que vocês fizeram lá, uma prova,
a produção do vídeo ficou muito bacana. Talvez seja um dos vídeos mais vistos do tiro, que é feito aquelas comparações das pistas sua com o Eric. Aquele vídeo eu já deve ter visto aí umas 50 vezes. Já cataloguei aquele tempo umas 200 vezes ali. Entendeu? E, Tarquins, por que aquela empunhadura de Eric a gente só vê Eric fazer? Cara, aquela empunhadura eu tentei fazer ela. Pode até falar aí, mostrar para a galera, porque tem muita gente que assiste aqui que é novato no tiro. Assim, o Eric tem dois tipos de empunhadura, na verdade, né? O conceito ele tem o dedo lá na frente, que é aquele ali, O dedo até bengala, né? o Jaime usava e depois mudou. Acho que eu prefiro também fazer ele direto. Mas ele tem o conceito da empunhadura, ao invés de apertar, você empurra essa mão e puxa essa mão. Essa vai para frente e essa vai para trás. Cara, eu tentei fazer isso. Depois do curso dele eu fiz. E eu não esqueço, eu fui por um brasileiro. Logo depois, cara, eu nunca errei tanto metal. Eu não acertava metal. Não acertava metal de jeito nenhum. Então, assim, eu particularmente não me adaptei com essa empunhadura. Por isso que eu acho que, assim, tem coisas que servem para uns e não servem para outros. Que nem no golfe, swing, que é o movimento. Cada um tem um swing totalmente diferente. Não tem um swing certo. Não tem uma empunhadura certa. São técnicas diferentes que vai ser melhor para uns e vai ser pior para outros. Então, eu acho que você tentar achar o ideal para o seu tiro, você vai pegar um pouquinho de cada e vai sentir o que é melhor para você. Então, eu acho que é isso. Só responder esse do Kiko, que ele está perguntando do Coolfire. Então, eu tive problema eu comprei mais de um Coolfire. O primeiro problema que eu tive foi uma molinha que quebrou. Dentro dele eu não sabia o que era, eu acabei desmontando e eu vi que foi uma molinha. Em termos de desgaste da arma, daquele desgaste da arma, porque aquele movimento é uma batida seca, né? Não tem quando você atira, você não tem a compensação ali da munição indo para frente. Então é uma pancada que o slide vai lá atrás, bem forte. Então eu não sei se estraga ou não estraga, mas é algo que é um movimento contínuo, querendo ou não, se você for lá dar 50 mil tiros no ano de Coolfire, são 50 mil tiros. E ele é uma porrada forte. A gente, quem não conhece, acha que pode ser uma porrada mais fraca. Ela é diferente, ela é brusca, ela vai e volta com vontade. Só que ela vai e volta, ela não sobe e desce tanto quanto a arma, né? Uma ponta de 125 de fator menor, a arma faz mais esse movimento do que esse, que é uma ponta pesada. Mas o Coolfire é como se fosse essa comparação. Ele vai para trás e volta muito rápido e a arma, querendo ou não, ela vai assim. Então, eu não sei até que ponto isso pode prejudicar o equipamento, mas eu digo que, dependendo da quantidade de disparo que você dá, vale a pena, porque o tiro é caro, né? Então, se você economizar, e o tiro do Coolfire é muito barato, você enche um cilindro com CO2, esse é praticamente o custo e o desgaste do equipamento. Sarquis, a nível de Brasil, essa garotada que está chegando aí, pelo menos nessas divisões, Production, PO, qual é a sua perspectiva para os próximos anos? Pode falar das outras também, da Standard, da Light, da Open, né? Uma visão geral das divisões no Brasil. Cara, eu acho que esses meninos que vão chegando, né? Tem muita gente boa. Tem muito jovem aí que é impressionante. Atira muito fácil. E eu acho que se realmente a gente conseguir treinar, eu acho que não é só volume, é treinar com qualidade. Tem muita gente que consegue, eu acho que em todas as divisões, né? Eu acho que qualquer divisão ali você tem as pessoas que estão começando. E a gente tem muita gente boa, porque lá fora tem também cada vez mais novas pessoas chegando, os filipinos lá, tem uns meninos novos que são, pô, você olha aquilo, fala, Isso, que essa é galera da isso? Standard lá, né? Que o Porra, Google falou, né? que Google nem os disse Estados que ninguém vai Unidos, ganhar desse moleque. tem os caras rápidos, mas eu acho que se pega essa turma jovem que está aí e realmente faz os treinos legais,
faz um planejamento, consegue apoio, porque eu acho que é muito importante apoio, querendo ou não, é volume de tiro. Então, assim, tem que dar tiro. Então, se consegue realmente empresas apoiando, é legal, é importante. A gente tem muita gente boa que não pode deixar de desperdiçar, tem que treinar certo para trazer uns títulos para o Brasil, né? O Brasil precisa. Aqui a gente tem um manco de araque no Nordeste, sabia? Que é Quem um que cabo é esse? que puxa de uma perna lá, o campeão Classic, DV Diniz. Davidson Diniz, aquele de Aham, Classic. Aquele ele produz também, muito valente, né? aham. Aí ele, quando não tá atirando, ele puxa de uma perna, ele é manco de uma perna, sabe? Quando entra na pista, não tem isso, não. Some esse negócio. Aí ele tá dizendo que o segredo é mancar de uma perna, mas essa mancada dele é fake. É fake. É, com relação a PO, ela tem crescido bastante, né, Sarkis? Mas você foi um dos caras que praticamente começou quando ela nem existia oficialmente ainda, estava em teste, né? Então, foi você, Ishihara, Paulinho, o próprio Guga, né? Pô, desde o início eu fui para ela, né? Antes dela estar válida ali, mas é aquilo que eu comentei. Pô, a Production para mim, entre todas as divisões, é uma das mais legais. E quando surgiu a oportunidade da Production com a mira ótica ali, eu falei, o pontinho aí juntou, ficou a arma que não quebra, não dá problema, é um recuo legal, tem que ter pontuação, você não joga tiro fora na Production. E o pontinho, eu achei, ele é mais divertido do que a alce massa. Ele é mais rápido de fazer visada. Tem só esse ponto das miras que eu acho que daqui a pouco elas acabam também resolvendo, né? Eu acho que tem que trazer um pouco mais de robustez, diferente da Open, né? Porque ela está presa ali, diferente no frame, diferente da Open. Então, mas eu acho que isso aos poucos elas vão se adequando. E é uma divisão muito legal. Eu acho que não tenho interesse em realmente ficar nela. Eu acho que é bem bacana, é bem legal. Denise, você perdeu a. Desde perdeu o início da live, está perguntando quantas Stanford você já consumiu. Olha, Cara, então, até eu tô com a mesma arma de 2013. Essa arma que foi quando, na época que o Eric que veio, ali a gente fez a polimento, botou. É o mesmo CIA, até hoje eu não troquei o CIA. É a mesma arma que eu atiro desde o início. Então, assim, não teve desgaste. O desgaste é muito pequeno. É, Em relação ao pneu Stock 2 e Stock 3, eu uso a Stock 2, né? Eu já tirei de outras até Stock 3, elas são bem parecidas. A que eu uso é a Australian Mode, que é aquela maior de 5 polegadas. Mas eu acho que a diferença entre elas não é tão grande. Mas foi no início, eu acabei comprando delas, então eu mantenho todas iguais para justamente não dar diferença na de prova, na de treino. Então, mas em termos de de desgaste no equipamento. Assim, pô, se você viu que a mola tá ficando leve, foi que eu troquei a mola do cão e troquei a mola do Fire Pin, para deixar elas com a mesma densidade ali, para não ficar um gatilho diferente do outro. Mas os equipamentos são muito bons, não dá problema. Silvio Barco está perguntando se você acha que compensa treinar de Open fator menor para poupar equipamento. Cara, eu acho que assim, eu não atiro de open, né? Mas vai ser uma diferença bem grande você treinar de fator menor na open. Eu acho que não justifica, não justifica. A Porque diferença é muito grande, né? Muito grande. o recuo do fator maior para o menor, Em tese, teria que mudar até a configuração, né, Sarkis? Em tese. é. Mas uma coisa às vezes é bom, você pega um tiro de fator maior para depois pegar um de fator menor, a arma para de pular na mão também, né? Então, às vezes é bom você fazer um treininho de um tiro mais pesado para depois pegar um fator menor, é legal. Tem uma galera que atira de menor e opta por pontuar mais, né? Tá ali faz maior e menor. Aí eu acho que isso também, na production não tem isso, então não é algo que eu tenho muita propriedade em dizer, mas eu acho que isso também muda muito de tipo de prova, né? Tipo de
dependendo do tipo que a prova está, eu acho que isso pode mudar, né? Principalmente na Classic, que o pessoal acaba fazendo opção também, maior, menor. O Tem que instrutor França avaliar. pergunta se você já pensou em atirar de CCP. Cara, ainda não. Eu acho assim, eu acho legal, mas ainda não inventei essa moda não. Mas um dia eu vou atirar. Tenho vontade, mas nesse Sarkis, momento agora, você consegue visualizar alguém para bater Gushima? cara, ela atira demais, né? Aquela mulher é impressionante. Ela atira, você olha ali e tá deixando os caras todos para trás, né? Ela realmente se movimenta bem, tem um tiro muito rápido, muito preciso. Eu acho que esse ano é um ano de muita preparação, tem muita gente boa, eu acho que dentro dessas divisões, eu acho que querendo ou não, também tem muita gente migrando de uma divisão para outra. Eu acho que vai depender do andamento do ano, mas é, ainda mais a divisão APO, ainda não acho que ela não está definida, né? E tem muita Não, gente ela não vindo. vai para PO, ela tá de production mesmo. Ela não encaixou bem Open, PO, ela tá de production mesmo. Não, e assim, eu acho que entre as divisões, eu acho que para o Mundial ainda tem gente que ainda está migrando de uma para outra. Eu acho que ainda. Mas é tudo dependendo do resultado de treino do ano, né? Eu acho que é que nem, por exemplo, De verdade, eu acho assim, que você tem razão nesse aspecto aí, porque 2020 está um ano atípico, pode vir muita surpresa, né, Sarkis? é, eu acho assim, é que nem prova, cara. Eu acho que a gente tem que, seja fora, seja aqui dentro, tem que participar de prova. As provas hoje em dia, eu acho que tem várias provas que o pessoal tem postado com um nível técnico bem legal. Não tive a oportunidade de ir para essas que teve agora no Rio, em Minas, mas muitas provas legais que eu vi os vídeos da galera postando. Aí também, eu acho que tem aumentado bastante, porque antigamente você via aquelas provas lá de fora, tanto a USP também, quanto as provas, dava uma diferença muito grande. Só que hoje em dia as provas aqui estão ficando legal. E tem que realmente ser isso. Seja fora, seja aqui, você está numa prova, você tá pegando hora de voo. É treinamento. Então, se não dá para ir para fora, participe o máximo que dá em provas locais. E uma coisa que eu gosto de fazer muito aqui em Brasília, no dia seguinte de uma prova, pô, treina, vai lá. Eu treinava, ia para lá, treinava, pegava uma pista, duas, três pistas, repassava ela uma, duas, três, cinco, 10 vezes, porque o ritmo de prova é legal. Eu acho que o ritmo de prova é muito importante para você tá treinando, porque uma coisa é que você faz um treino ali, mas quando você entra na pista nunca é igual. Então, e é diferente você treinar uma pista quando é treinamento e quando é realmente valendo. Então, participar de prova é importante e também fazer as pistas também é muito importante. Acho que é algo que a gente tem que fazer mais. Kiko está fazendo um convite aí, Kiko está fazendo um convite, mas eu vou fazer uma intimação. Ele está convidando você para vir para a final do Rio Grande do Norte, que é uma prova de nível 3. Mas está fazendo convite, eu estou intimando. Você é obrigado a vir. Até Micalho disse que vem também. Eu acho que vai vir uma galera grande. É uma prova nível 3, entendeu? Tem Legal. que vir. Tem que vir para essa prova. Sarkis, tem alguns atletas que eles dizem o seguinte: olha, eu treino dessa forma e na prova eu atiro 80% do meu treino. Ou seja, falar de zona de conforto. Você faz É, isso ou você atira na prova como treina? Cara, eu acho que assim, o problema às vezes no treino a gente acaba chutando o tiro mais do que deveria chutar. Porque, vou pegar, que nessa semana eu tava treinando, eu falei, cara, pô, eu tô chutando um tiro aqui em vez de fazer o tiro real. Na hora da prova você não vai chutar tiro. Você quer fazer o alfa, você não quer fazer Charlie Delta. Ainda mais na Production. A meta que tem é 10% de Charlie. Você tem que fazer 10% de Charlie, não pode fazer Delta, não pode fazer Miss, não pode fazer penalidade. E a meta é um extra shot a cada três pistas. Eu diria que isso seria o ideal.
pô, se vai fazer isso, pô, você vai chutar tiro? Não vai. Então, eu acho que o treino, o que a gente tinha que fazer mais, e eu tento me policiar isso, é para o treino, fazer um treino mais real. Eu acho que a gente tem que explorar o limite para tentar chegar num treino que você faria numa prova. Mas o treino a gente vai além do limite até para achar o quanto que você vai atirar com velocidade para fazer o alvo. Então, se você não sabe o limite, é ruim. Então, é importante ir testando, mas vai chegar na prova, você quer garantir. Então, você acaba reduzindo um pouco a sua velocidade de tiro para botar precisão. Mas se você precisar, dependendo de uma pista, botar uma velocidade maior por uma estratégia específica, você tem que saber qual é o limite, porque você não pode ir além, você não pode ir no 120, porque se você for no 120, você vai errar. E o erro, seja por Charlie, Delta, Mike, não justifica. Né? Então é algo que. E assim, até também dependendo da pista, porque você vai chegar numa pista que o hit dela é alto. Eu não gosto de fazer conta em prova, mas, por exemplo, trabalhar o hit é importante. Você trabalhar o hit daquela pista. Então, você entrou numa pista, você sabe que o hit dela é 10. Cara, você não vai segurar o tiro, dependendo do que for. Você pega um hit de 10, um segundo que você tá ali, são 10 pontos. Então, são 5 charges. Então, dependendo do que for, você vai ir além do que você iria normalmente, porque se você ganhar ali 2 segundos, faz uma diferença muito grande. Então, o hit é importante você pesar. Pegar um hit de 3. Cara, você não pode fazer o charge. O hit de 3 você tem que botar alfa. Então, você vai chegar a um alvo com um no-shoot pequenininho, numa pista dessa. Seguro que for, mas põe o alfa ali dentro. Não pode fazer no-shoot. Então, trabalhar o hit é legal. Importante, eu diria. Mais do que você fazer aquelas contas, pô, se eu fizer um ponto. Não. Trabalha dentro do seu limite. Pista E a uma coisa. pista. Oi? Pista a pista. Pista a pista. Trabalhar cada pista como se fosse uma prova. Fazendo a leitura do seu raciocínio aqui. Trabalhar É, cada pista como se fosse uma prova individual. exato. E dentro do seu limite. Então você chegou na pista, pô, é uma pista com hit 6, por exemplo. Pô, hit 6 é um hit médio. Não adianta você correr tanto, mas também não adianta, ele não é só precisão. Então é um hit médio. Você vai fazer dentro do seu limite de tiro para botar o tiro e fazer dentro do seu limite. Está dizendo, o outro fez em 12 segundos, eu vou sair correndo aqui para tentar fazer em 11. Cara, se pensar em tempo, o tempo não vem. Você vai repetir tiro. Um tiro que você repete, já era. Dependendo, o metal 1 segundo. Então, não pode pensar em tempo. Eu acho que pensar no tempo que você vai fazer como base é ruim, porque você vai ficar com o tempo na cabeça e se você errar um tiro, você vai querer correr atrás para ir mais rápido. É ruim. Então, acho que não tem que pensar em tempo. Eu gosto de pensar alvo a alvo. Você olhou o alvo, você não vai mirar no alfa, você vai mirar na obreia ali no meio do alfa, é aquele ponto, o primeiro tiro, o segundo tiro, o metal, você vai achar um pontinho no meio do metal, você vai trabalhando tiro a tiro, dentro do limite. Chegou um alvo com no chute. Você não vai pensar, pô, eu não posso fazer no chute. Se você pensar que você não pode fazer no chute, você vai fazer no chute. Então você Vai tem tirar no que meio do alfa do no-chute. você vai atirar ali no meio da obreia que você imaginou no alfa e você nem vai visualizar o no-chute. Na sua cabeça é como se você estivesse vendo só o alfazinho ali, esquece o no-chute. Você tem que pensar o que você quer fazer. O que você não quer fazer, deleta do pensamento. Você nem está enxergando ele. E trabalha tiro a tiro. Vai Tem fazer uma uma obra aí, troca. tem um livro até de um americano falando sobre isso, né? E se, que nem, por exemplo, e eu acho que nem o tiro a tiro, você fez um tiro. Pô, é um tiro que é um metal e você sai. Se você não focar em atirar um metalzinho e sair, às vezes você atira, pô, e volta e o metal não caiu, você vai e volta, vai e volta. Cara, termina. No meio do metal, pum, atirou. Faz a troca, faz outra coisa. É como se fosse cada atividade uma de cada vez. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque não faz. Você vai acabar pensando no alvo que você vai fazer e não na troca.
aí a troca não entrou, você chegou em cima do alvo e embananou com a troca e perdeu tempo na chegada. Então, é Sarkis, importante. você também, né? Você é o rei do alvo móvel, né? Faz aquele Nada. tiro seguindo lá. Cara, alvo móvel também é treino. Eu lembro de uma pista que, no início, acho que foi, sei lá, 2013 ou 14. Eu lembro, eu perdi uma prova naquele início lá. Tava ganhando a prova, chegou numa pista que tinha duas bailarinas. Eu fui fazer as duas seguindo, tutou, tutou. Cara, eu saí com dois mics naquela pista, perdi o brasileiro e, pô, foi. Mas assim, aí eu lembro que o Chihara, pô, você vai fazer os dois de uma vez? Eu falei, cara, eu tava assim, me sentindo à vontade para fazer. E eu faria de novo. Mas eu acho que o ponto é treino. Você tem que treinar, você tem que saber o limite. Não pode chutar tiro. Mesmo um alvo móvel, um treino legal que o Eric fazia, pô, dá 3 tiros no móvel, dá 4 tiros, dá 5 tiros no móvel, para você saber seu limite. Se você conseguiu pegar 3, você pega 2. Mas o alvo móvel, ainda mais você vai para essas provas fora, daqui a pouco o alvo tá assim, o outro sobe, o outro desce. Não Olha é. Molina Não, aí. Molina foi em Cuiabá isso aí. foi lá em Cuiabá mesmo, gente. Eu lembro disso aí. E aí, imagina uma dessa, pô, se sai dessa pista e desestabiliza, aí você lasca tudo. Então, assim, mesmo numa pista dessa, pô, lascou, beleza, vai para a próxima, esquece. Mas eu acho E que o aí, quando móvel você é. voltou de Cuiabá, você deu quantos disparos treinando alvo móvel? Cara, o alvo móvel, assim, eu gosto sempre de treinar. Só que é um saco treinar alvo móvel. Quem gosta de ficar indo lá resetando o alvo móvel? Então é uma coisa que eu até fiz aqui com o Roberto, né? A gente desenhou uns móveis que ele fica girando. Isso para treinar o cool fire, que ele fica direto. Então você não tem que resetar, você vai lá e treina. Mas cara, tem que desenvolver umas bailarinas que você reseta manualmente, que você atirou automaticamente, né? Com pneumática ali que ela vai e volta. Alguém tem que fazer isso aí para poder treinar mais, porque precisa, é treino. E o alvo móvel você tem que saber, tentar ver onde ele vai chegar. É que nem você pega um alvo móvel, aqueles que passam só por cima. Dependendo da distância e da velocidade, você tem que dar 2 tiros nele. Tem que dar 2 tiros nele. Porque Por os caras do passagem. Super Por Squat, passagem. por passagem, porque o cara do Super Squat vai dar. Se você não der, você perdeu ali 1 segundo. E 1 segundo numa pista pequena ali vai ser o quê? 10%. Então, assim, dependendo do que você tem que fazer, então, assim, não tem um lugar fixo. Não é um tipo de bailarina que você vai fazer embaixo, em cima. Eu acho que você tem que estar preparado para pegar onde ela estiver. Não pode chutar, porque se você chutar o tiro, é pior. Um mic numa bailarina vale a pena você esperar e dar o outro. Mas o importante é você estar familiarizado com algo em movimento, seja ele passando por cima, seja passando por lado, seja aqueles que vai para um lado e para o outro, que some, aparece. Eu acho que o importante é estar familiarizado com o alvo em movimento para você conseguir pegar. Mas se não acertar, repete, porque um mic. Essa prova de Cuiabá eu lembrei de uma outra, em 2012, eu acho. Meu primeiro ano, 2013, agora não lembro, no Equador. Tava começando, tinha uma pista que era sentado e um carrinho ia descendo. Cara, e tinha que ficar sentado atirando. Eu lembro que eu não levantei, mas eu fiquei apoiado não apoiado. Eu tirei a bunda da cadeira, tipo, 1 centímetro, que ficava numa posição até desconfortável. Pior do que se eu tivesse sentado. Com isometria total. Cara, tomei 16 penalidades naquela pista. Uma pista grande. Guilherme Scott falou de um aqui, de uma prova. Ele deve estar aqui na live ainda, eu não me recordo, mas ele disse que teve uma prova que ele fez 48 milhas. 48 ou foi 50 e alguma coisa. Eu posso estar exagerando, mas foi um negócio assim, bem, foi muito bem. Né? Mas o lance é, por exemplo, numa dessas, chegou na próxima pista, esquece. Se eu for ficar pensando que minha prova acabou ali, aí que acabou mesmo. Mas, Sarkis, olha, um atleta do nível do seu, que não tem uma história dessa para contar, jamais chegaria onde você chegou. Porque ninguém começa sendo campeão de nada. Né?
tem que passar por esses perrengues todos, né? E é isso que ele faz, isso é o que faz o sujeito ser um atleta ainda mais forte. Porque é impossível você chegar em qualquer esporte chutando a porta. Sim. Não tem. Você veja que a nível de Brasil, a gente tem Mário Neto, que é um atleta extremamente forte. Nós temos o Nicolas. Eu não quero ser injusto em deixar de mencionar alguém, mas o Kardec, o Akira, todo mundo muito forte. Mas Sim. ninguém chegou espancando nem chutando na bunda de Sarkis, né? Ninguém chegou chutando a bunda de Jaime. Acho que a bunda de Jaime só quem chutou até hoje foi você aqui no Brasil. Vamos falar dessa prova, já, viu? Então, mas assim, mas uma hora, todos eles vão ganhar também, porque eles vêm trabalhando para isso. Vai chegar Exato. uma hora que eles serão os substitutos naturais do Jaime, do Sarkis, do Guga e de todas essas lendas do Brasil, né? Do Mauro, porque é todo mundo muito forte. E o Deu, né? O Eurico, é tanta gente boa a nível de Brasil, César Castro, Cossino, Macoto, Xavier, essa galera toda também do Nordeste, Paulo Coutinho, né? É muita gente boa. Mas É. uma hora vai ser substituído, porque é muita gente nova vindo, crescendo, e que também tem que ter o seu espaço ao sol, estão se dedicando para isso, né? Eu acho que assim, é o que você falou, é treino. Pô, essa galera tem um nível técnico muito bom, treina bastante. Acho que é isso, é o caminho. Pô, tem muita gente boa. Eu acho que tem muito talento no tiro, né? Essa galera aí. Que nem um episódio você falou de. E o que não pode deixar é acontecer algumas outras coisas. Eu vou te dar o exemplo do início do ano. Cara, eu nessa prova de viamão. Depois disso até mudei um pouco de conceito. Eu fui para a prova, eu sempre levo uma arma só, né? E só que eu fui para a prova, a arma, eu não tinha nem limpado a arma, fui meio desleixado e só que eu levei duas. Só que a outra, a de treino, eu não tinha limpado, ela estava muito suja e chegou na prova, deu um problema numa pista. E aí, pum, a arma não tava extraindo. Eu falei, caraca, nunca tem problema com arma. E dava um tiro e não saía, dava um tiro e não saía, dava um tiro e não saía. Eu falei, cara, o que aconteceu? Não sei, fui lá tentar ver, não tinha nada na arma. Depois descobri que tinha um pedaço de plástico dentro do meu cano. Isso não estava deixando extrair. Sei lá, devia estar em alguma coisa da munição na ponta, lá grudou, foi para dentro do cano e não extraía. Só que nessa mudada de pista, eu fui desmontar a arma. Naquela correria, a molinha do extrator caiu. Então eu montei a arma sem a mola do extrator. Fui para uma pista de 32 tiros. E dei um tiro. Pum, acabou. Então fui mal na pista de 24 e depois zerei a de 32. Aí volta a questão assim, pô, de preparação. Pô, como que eu vou para uma competição sem estar com a arma realmente 100%? Não pode. Então, assim, arma suja para ir para a prova não existe. Não Não pode. existe. Se a arma de treino que eu nunca levo, eu vou levar ela, peraí, ela tem que estar tão boa quanto a outra, porque senão é melhor não levar. É melhor atirar de outro jeito. Então, assim, foi um aprendizado. Eu acho que foi importante ter acontecido isso, até porque depois disso eu mudei realmente. É que nem um piloto. Avião nunca cai, né? Geralmente o problema é piloto. E os principais aviões que caem é o piloto muito aquele velho de horas de voo que Relapso, fala né? o seguinte: eu tô com o avião na mão, não dá problema. Aí é justamente que dá. Aquela pessoa super experiente que tem o domínio do avião, aí fica desleixado com o momento, com uma coisa que não deveria. E foi uma coisa que nem o equipamento não pode. Eu tenho que. Você vai para uma prova, o equipamento tem que estar perfeito. Então, assim, são coisas que não pode deixar acontecer. Então, assim, desde a arma, desde o coldre. No ano passado eu tive uma prova também que eu não regulei bem a parte do coldre, ele começou a travar, aí tive que depois ajustar. Então, esse tipo de coisa não pode. Principalmente quando você está realmente competindo, porque
É muito desgaste, é muito tempo, é esforço que você vai por uma falha de equipamento. Que nem eu já tive um brasileiro que eu tive uma munição sem pólvora. Cara, não existe. Como é que você vai para um brasileiro e fica com munição sem pólvora? Não pode. Então, pô, hoje eu peso munição, munição. Então, assim, não pode. Você não pode ter esse tipo de erro. Não, 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 não existe. Então, Você é metódico nessa parte de recarga? Você pesa, você passa no gauge? não, só deveria ser mais metódico do que eu sou. Para as provas, eu tenho a munição de prova. Na 1050, ela geralmente não tem tanto problema em relação a qualidade ali de estojo. Eu também gosto de levar estojo ou de zero tiro. Eu sei que às vezes tem gente que não gosta de levar de zero, porque, sei lá, eu levo de zero, de um, no máximo dois tiros. Depois eu não gosto com o mesmo estojo para prova, não, porque para munição realmente tá certinho. Mas eu peso uma a uma para. Até você tem variação, às vezes dá variação de acima de 1 grain de variação de peso da munição, eu descarto, deixo ela para treino. Mas até porque senão você vai numa dessa, deu uma variação, pô, vai para passar no fator e dá baixo. Eu gosto de trabalhar com ela mais regular ali para levar para a prova, para não ter risco. Tem manias pré-prova, semana de prova, de alimentação, hora de dormir ou segue rotina normal? Então, antigamente eu era Tirando a mais cerveja que desleixado. Mauro Thompson falou, né? Cara, mas hoje em dia eu não consigo mais não, do jeito que era antes. Antigamente tomava umas assim antes de prova, hoje em dia no dia seguinte pesa mais. Mas eu acho que assim, Olha a idade reclamando, né? na verdade, eu não gosto de mudar muito a rotina. Eu não vou chegar também antes de prova, vou mudar minha alimentação, vou parar de beber, é, vou mudar da água para o vinho. Não. Eu acho que algumas coisas tem que ponderar, né? Você vai para uma prova, pô, não dá mais para chegar, encher a cara e no dia seguinte atirar. Querendo ou não, pesa. Isso não. Você perde performance, não tem jeito. Acho que. Mas também chegar num dia antes de prova, pegar uma alimentação também muito pesada, é ruim, querendo ou não, no outro dia pode estar mais pesado. Eu acho que você tem que fazer uma coisa mais balanceada. Não mudar a sua rotina, não vou deixar de tomar minha cerveja um dia antes, mas também não vou encher a cara. Eu acho que tem que ser natural. Eu acho que se você também muda muito o seu hábito ali, isso acaba prejudicando. Eu acho que tem que realmente ser o que você é no dia a dia, dentro de um limite também para não prejudicar, mas é agir naturalmente e não fazer tanta mudança. Tem algum campeonato, algum ano que tenha sido mais importante para você em termos de campeonato? Que foi Então, uma conquista diferente? eu tive 2 anos, né, que eu achei que foram anos bem legais. Em 2017, quando eu atirei no início, ali em 2014, foi um ano que, pô, meu mundial, fiquei em 11º no mundial, foi um resultado bem legal. Quando eu saí sem penalidade nenhuma naquele mundial, foi bem legal. Mas até aquela data eu não tinha ganhado no brasileiro. Não tinha ganhado no brasileiro. No ano seguinte eu fiquei em segundo no Pan-Americano, o Minaglia foi de production na época, ganhou. Mas até lá eu não tinha nenhum brasileiro. Aí 2015 e 2016 eu dei uma parada, não atirei. Eu fiquei esses 2 anos bem. Final de 2015 eu não Como atirei, início de conseguiu? fui jogar golfe. Aí eu voltei pro jogo, pro golfe, tava competindo mais lá. Aí 2016 eu fui na última prova. Falei, achei nessa última prova. Aí eu ganhei o campeonato. Eu falei, caraca, pô, tá melhor do que tava antes. Aí eu falei, cara, vou voltar pro tiro. Aí fui, aí peguei 2017, treinei, eu consegui um resultado legal, ganhei o brasileiro de 2017. Aí 2018 eu acabei indo algumas etapas de Open com Production, na verdade. Eu fui de Production na Open até para, assim, não tinha pretensão nenhuma de ter um resultado bom, até porque não, outro nível, mas foi legal para me dar uma
uma visão de velocidade, porque é outra estratégia. E aí 2019 foi quando eu fui para PO, aí foi legal, foi um ano que eu acho que eu tive maior destaque, eu ganhei todas as provas, né, do ano, foi um resultado legal, e teve o Latino lá em Buenos Aires, que também foi um resultado bem bacana. Foi uma prova redondinha, foi um ano que foi a preparação do que seria esse ano para 2020, né? Que eu tava, esse ano, o que não vai ser, o que iria ser esse ano vai ser ano que vem, né? Então assim, eu acho que tem as provas, tem os extremes, tanto da República Tcheca quanto dos Estados Unidos, tem as provas ali na Argentina, tem bastante prova que é importante ser feita para poder trazer um ritmo de prova legal também. Fora as do Brasil, que eu acho que tem que participar o máximo que dá, né? Tarquis, a chegada dessa galera toda nas divisões que você atira é também uma motivação para você permanecer com alto rendimento, treinando. Porque, por exemplo, se você tivesse uma divisão que praticamente não tivesse adversário, você não estaria, né? Cara, eu acho que sim, a concorrência ela é muito importante. Ela te tira da zona de conforto. Eu acho que quanto mais gente, melhor, mais legal. Se você está numa divisão e não tem competição, não, ganhou, você vai ganhar, não vai ser tão prazeroso quanto uma disputa. Às vezes um segundo, terceiro lugar é muito mais prazeroso do que um primeiro lugar. Então eu acho que o ponto não é receber só a medalha lá. Eu acho que é realmente você trazer um resultado com fruto de um trabalho bem feito. Então eu acho que realmente essa galera atirando bem é uma motivação. Eu acho que se não tiver isso é ruim, porque o tiro como um todo ele não evolui. Eu acho que é muito importante você ter essa galera apertando, que nem pô, o Mário Neto veio ali na PO e veio apertando. Essa etapa de janeiro ele ganhou, independente do problema que tive, ele atirou pra caramba. E eu acho que é isso. Se você tá no, se você não, se você fica na zona de conforto, é ruim. Então, assim, eu tenho que estar ali, pô, se eu atirar mal, alguém vai me passar. Não posso estar tranquilo. E eu acho que não só o Mário, que nem se falou, o Guga. Pô, até hoje o Guga tem um resultado excelente, tem atirado pra caramba, como vários outros, né? O Coutinho, enfim, tem Guilherme Scott, tem muita gente que tá aí e bem. E eu acho que quanto mais competitivo todo mundo tiver, pro esporte é muito melhor. E a tendência, Sarkis, no Brasil, pelo menos os que a gente tem, eu faço enquete aqui nas lives, sabe? Depois do Mundial, a PO e a Production vão crescer ainda mais. A galera da stand fica com raiva quando eu digo que não estão indo gente para stand e para Open. E a Light eu digo, vai se acabar. A galera fica chateada. Mas, brincadeira. Mas a tendência, inclusive, Poverini, eu estava falando de Poverini outro dia, né? Que depois do Mundial, ele já está ensaiando na PO. Então, a tendência é que essa galera toda aí migre para PO, Production, né? E até para as outras divisões. Então, a tendência é que cresça ainda mais essa divisão. Eu acho que Porque assim. na verdade, vocês começaram em alto nível, né? E é uma divisão muito boa, é o que eu falei. Eu acho que essas duas divisões, especialmente, eu acho que são. Eu não me vejo indo para uma outra Standard Open. Eu acho que essa. A Production é uma divisão que eu me adaptei muito bem, eu gosto muito. E agora com a PO, essa, não tenho intenção de ir para outra. Eu acho que realmente vai crescer. Elas cresceram muito rápido, a PO cresceu muito rápido. E eu acho que depois que as pessoas começam, é legal, é diferente. É bem bacana. Zamboni está perguntando se você foi aliciado por patrocinador de outras marcas. Você está ainda na Tanfoil, mas outras marcas já lhe procuraram? Cara, eu tô de Tanfoglio desde o início, né? Eu acho que desde o início comecei atirando de Tanfoglio. O Jaime, para mim, foi desde o início um professor, um cara, é um amigo mesmo. Acho que é um potencial do tiro brasileiro excepcional. E não porque é o Jaime que representa a Tanfoglio, mas sim pelo equipamento. Acho que tem vários equipamentos que são bons, mas eu não me vejo hoje atirando de outro equipamento. Não só tem equipamentos melhores ou piores. Eu gosto muito da Tanfoglio. Eu acho que em termos de equipamento é muito
essa convivência ali com ele, me apoiou sempre no esporte, aprendi muito com ele e devo ficar realmente com a Tanfoglio, né? Tive outros apoios, não de equipamento, que nem parte da CBC, eu tive um apoio agora esse ano da CBC em relação a insumo, porque aquilo precisa, sem é muito importante a gente ter esses apoios para conseguir evoluir. Com o Guga lá também, eu acho que quanto mais essas empresas, eu acho que é importante a gente estar também apoiando as empresas aqui no Brasil. Eu acho que o esporte ele vai crescendo de quem está fazendo ele aqui. Então, é importante. Mas em relação ao equipamento, realmente vou ficar aí de Tanfoglio. É bem bacana, eu gosto do equipamento e também o Jaime Saldanha é inspiração aí, né? A sua relação com o Jaime Saldanha é indiscutível, né? Eu não sei se vocês são tratados assim como amigos, como irmão, como criador e como criatura, né? Mas como foi ganhar aquela prova de Jaime lá em Juiz de Fora, 2017, aquela final do Campeonato Brasileiro? Eu acho que Jaime vinha quantos anos invicto na América do Sul? Eu não sei quantos anos, mas, cara, aquela prova foi bem legal, né? Tava tirando um bem naquela época e aí o Jaime foi de production e isso é legal. Acho que pô, foi uma prova bem bacana. Foi do início ao fim, a gente disputando pista a pista. Ele naquela época, teve o problema de munição, mas a gente veio pista a pista naquela disputa ali, um ponto, outro ponto, vai e volta. E a disputa foi na última pista. E eu lembro que na última pista Pista 11, né? tava, Pista 11, né? eu não lembro o número dela, mas eu lembro que era uma pista, era Oh, média, era uma pista pequena. E eu acho que eu não lembro se estava um pouquinho na frente, ou ele na frente. Eu sei que ele entrou primeiro, ele fez a pista e tal, e quando eu entrei lá para fazer, eu só escutei alguém falando lá, pô, Mike, não sei o que. Aí, assim, é isso que não pode. Mas se você botar isso na cabeça, pô, ele fez o Mike, mas eu vou diminuir, não vou diminuir. Se eu diminuir, ele vai me passar, porque, enfim, cara, esquece, eu vou fazer o meu resultado independente de porque ele voou, resultado da né? pista dele. Foi rápido, ele é rápido pra cara, não existe. Eu acho que igual o Jaime não existe. O cara é um fenômeno. E eu falei, vou fazer meu tiro, independente de resultado que foi ou não foi, eu vou entrar e vou fazer a minha pista do jeito que eu queria fazer. E eu consegui executar certinho e foi bom. Então, eu não iria mudar a minha estratégia naquela pista, independente do resultado que foi feito. Mas realmente foi. É atípico. Ganhar do Jaime não dá, não, cara. É outro nível. Ele tá no andar acima da gente, né? Só tem esse registro, Mas, eu acho, nos últimos anos, né? mas é legal. Assim, é bacana porque, por exemplo, ele foi lá, ele puxa a gente para cima, né? Daquela zona de conforto e vai indo. Mas é bacana. E o que você estava falando, A eu acho que prova o valia tiro. uma CZ Shadow. Ali, vocês deixaram. Aí foi bom. Aí você ganhou a etapa e não levei uma CZ. Foi, foi bem Você bacana. diz, vou botar num quadro e tal. Ainda tem a CZ? Não, ela já foi. Mas ela é bacana. Essa prova ficou marcada na memória. Mas Você foi bem considera a bacana. prova mais importante? A prova? De tiro, essa prova especificamente, Sim, cara, eu acho que em sim. termos de resultado, foi um marco. Eu acho que foi legal. Pô, não imaginava ganhar do Jaime de forma alguma, mas para mim eu acho que foi muito importante. Mas eu acho que sim, não só o resultado, eu acho que tem outras provas que me marcaram também, que nem o Mundial. O Mundial, pô, fiquei em 21º de 2014, mas para mim foi muito importante. Eu acho que o resultado foi legal. Outra prova que me marcou muito foi a primeira prova que eu fui do Extreme. Foi, sei lá, fiquei em 15º naquela prova. Não foi um resultado tão importante, mas aquela prova me mudou muito. Foi uma prova que eu vi, caramba,
eu tenho que vir para fora. Então, são visões diferentes, que nem o Pan-Americano lá de Cuiabá, que eu fiquei em segundo, também foi muito legal. Foi na última pista. O Romitelli estava em segundo e na última pista eu virei o jogo e consegui trazer o resultado na última pista. Então são provas que marcaram. São De experiências que vai aprendizado, né? ficando. Você tira leituras diferentes de importância de prova. Exato. Cada uma, independente do resultado, tem coisa que fica, né? Então, não é por ter ganhado ou ter ficado em segundo, terceiro. Acho que são cada prova realmente você puxa um pouquinho de cada informação, de cada prova. Experiências Você gosta da diferentes. escola argentina? Você gosta da escola de tiro argentina? Cara, aqueles bichos atiram bem, né? A production ali da Argentina é muito forte. Então, Orozco, Romitelli, pô, os caras atiram muito bem. Então, acho que pra gente, pô, os caras estão aqui perto, então ir pra Argentina atirar com eles lá é bem legal. Pena que não tem, eles não atiram muito de PO, né? Ninguém ainda não quer, tem que migrar um pouco, porque lá na Argentina todo mundo produz, mas pô, é muito legal. Os caras atiram muito bem. É um comparativo muito legal, bem bacana. Ah, você acha a escola deles parecida com a nossa? Então, eu acho que sim, se a gente pega um tiro de double tap, eu acho que eles não têm tanto aquele. Tem uns ou outros atiradores que fazem um tiro muito travado, com double tap mais forte, mas não acho que é o perfil muito deles. Que nem eu acho que você pega o exemplo do Jaime, a fluidez do Jaime é impressionante, que nem eu acho que até essa semana eu estava comparando uma chegada parando, dando dois tiros fortes, ou fazendo uma chegada freando e atirando. Porque o Jaime ele emenda um tiro com o outro. Eu acho que essa A cadência escola. dele é muito homogênea, né? E você fala, beleza, eu não vou ganhar tanto tempo ali, eu vou chegar mais rápido e paro. Mas, pô, o tempo de você frear fazendo, você já fez a visada mais rápido. Então, são análises distintas. Isso é legal de você pegar em treino, fazer essas comparações, fazer um posto de um jeito, um posto do outro, fazendo essas avaliações. E assim, a parte, eu acho que a parte argentina ela é bem parecida da nossa. Não é um tiro tão travado, é um tiro fluido, pô. O pessoal ali, aqueles meninos atiram bem. E é um tiro fluido, não é um tiro corre para faz, double tap, tutu. Não, acho que é um tiro bem colocado, que nem o nosso. Você é um defensor do tiro andando, né, Sarkis? Então, eu acho que o tiro depende muito do tiro, do alvo. Você tem que fazer essa avaliação. Mas o tiro andando, de algumas avaliações que eu fui fazendo, você tem que saber o seu limite. Pô, dependendo do que for, você não vai fazer um tiro andando a 11, 12 metros. Porque pode botar a chance de botar um Charlie. Mas o tiro andando, se você tem como ganhar tempo no próximo tiro, é legal. Porque você emenda um tiro no outro. O tiro andando, às vezes, sem necessidade, você vai abrir mão de uma pontuação que pode fazer falta. Então, eu acho que sim, vai ter que avaliar caso a caso, o risco também. Você vai fazer um tiro andando com no chute, pô, é perigoso. Mas às vezes você vai precisar fazer um tiro andando com no chute, porque você vai ganhar muito tempo no próximo alvo. Então, assim, é onde você tem que treinar. Beleza, vou fazer um. Se você treinar um tiro andando com no chute pequeno, na hora da prova que precisar fazer com um no chute um pouco maior, você está com um pouco mais confortável. Então, fazer essas avaliações. Que nem bailarina, vai ter bailarina que você vai fazer lá. Não é comum, mas dependendo, uma ou outra você vai fazer ela. Se não for uma bailarina tão difícil, óbvio. Mas tem caso que você acionou o pop chegando, fazendo ela saindo, se for uma bailarina lenta, que pega para o lado. Então, eu acho que tudo é avaliação e avaliar o risco, né? Quando você atira andando, você tem preferência da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Porque atirando em algumas provas, eu percebi, não sei se procede, você vai dizer se procede ou não, que quando você tem a opção de sacar cruzado da esquerda para a direita, você prefere
a sacar em linha reta da direita para a esquerda? Então, esse tipo de preferência às vezes é pior, é melhor tirar. Que nem eu particularmente prefiro fazer o tiro fluindo da esquerda para a direita. Se eu tiver um tiro parado, andando também prefiro atirando pela esquerda. E dependendo do que for, é pior. Então, assim, não, essas preferências é legal no treino você fazer, pô, deixa eu treinar da direita para a esquerda, porque vai chegar numa prova que tem que ser da direita para a esquerda. Porque senão você vai perder ali uma sequência que vai ser pior. E se você tem isso na cabeça, sou melhor da esquerda para a direita, sou melhor da esquerda para a direita, uma hora que você precisar, você vai fazer da esquerda para a direita pelo conforto, pelo psicológico. E não pode ter isso. Então, é que nem. Às vezes você vai ter que atirar no metal saindo, às vezes você vai atirar no metal andando. Não é que eu tenho preferência de atirar no metal só quando chego, porque se eu errar, não, peraí, às vezes vai ser o metal na chegada, às vezes vai ter o metal na saída. Então, essas preferências é bom ir perdendo esse laço de preferência, porque senão numa prova você vai tender a fazer ela e às vezes não é a melhor opção, não é a melhor escolha. Você cria uma zona de conforto em tese desnecessária. Exatamente, exatamente. Eu acho que tem que ser o melhor para aquela estratégia, né? Então, assim, a zona de conforto, porque eu prefiro da esquerda para a direita, não é legal. Então, você tem que fazer o que vai ser melhor para a sequência. Então, Daqui, a gente observa que você otimiza bastante os locais de treinamento, né? Você pega um stand pequeno e transforma esse stand num local bem interessante de treino. Esse stand é um stand é seu mesmo? É de um amigo? então, o stand eu acho que tem que se adaptar, né? Que nem, por exemplo, aqui em Brasília a gente tinha um stand excelente lá no Exército, só que não tem mais. Se, pô, que nem o stand que o Jaime tem lá, porra, excelente. O Edmundo tem um stand lá, excelente. Só que, por exemplo, lá hoje onde eu estou treinando no indoor, é lá do Thiago, da camuflagem. Apesar de ser um stand pequeno, tem fundamentos que eu É o mesmo consigo. do Diário do Atirador, é? Ali tem dois próximos, que é o da Guns Sport e esse da camuflagem. O Diário da Atiradora, eu não sei qual é esse. Mas o Deixa eu Thiago, ele pesquisar. atira tiro prático, tá agora também na PO. E a questão é a seguinte, apesar de ser um stand pequeno, você consegue se adaptar. É que nem o que o Guilherme faz lá, pô, ele monta uma pista gigantesca. Tô devendo uma visita lá para ele. Eu ia esse ano, acabei não indo, mas o que ele faz lá é excelente. Você pega um stand e pega uma pista e faz outra pista em cima dela. Então, se você tem um stand pequeno, você adapta para fazer fundamentos que você consegue fazer naquela parte pequena. Se você não vai conseguir fazer um tiro para um lado, para o outro, correndo tanto, mas você desmembra como se fosse partes da pista e utiliza ele daquela maneira. Então, eu quero fazer um tiro lateral. Vou começar de lado e vou fazer o tiro lateral. Mas tem que se adaptar. Se tivesse um stand maior, você vai conseguir treinar outras coisas. Mas, por exemplo, esse stand, para mim, ele é muito prático, porque ele é próximo. Então, assim, às vezes é preferível você fazer um treino até mais simples, só que conseguindo uma frequência maior, do que, às vezes, pelo um deslocamento maior, não ter o tempo de fazer esse treino. Que também é importante fazer os treinos em instantes grandes, treinar pista, que é diferente, precisa ter esse treinamento de pista, que talvez no stand pequeno provavelmente não consegue ser executado. A galera tá falando que o canal dele no YouTube é Diário do Atirador, é isso mesmo. Ah, tá. É isso mesmo. Eu tenho visto. Quando você vier atirar aqui na prova de Natal, na final, você vem conhecer o CP Tiro. A gente tem um Opa. stand superior de 12 por 25 e o de baixo de 9 por 20. Então aqui a gente consegue fazer muita coisa também. Eu vi umas fotos lá, é legal. E realmente, não precisa, se o espaço, você consegue se adaptar. E eu acho que é treinar o limite que aquele espaço dá. E dá para treinar de várias formas. Que nem lá no Thiago. Eu só treino com mini-alvo. E eu só treino com mini-alvo. Um mini-alvo a 10 metros, você vai estar ali a 15 metros de distância de um alvo normal. Pô, e se o mini-alvo tiver grande, põe uma obreia. Atira na obreia. Então, assim,
Se não tem profundidade, não tem distância, se adapta, diminui o alvo, diminui, não mira no alfa, mira na obreia no meio do alfa, põe uma obreia, eu geralmente coloco lá uma obreia no meio, até porque, dependendo, quando eu quero treinar metalzinho, eu pego um adesivo um pouco maior que uma obreia e coloco lá. Então, assim, eu tento fazer minimizar a visada ali, né, para tentar pegar a precisão. Porque se eu botar um alvo grande a 7, 8 metros, eu vou abrir o tiro. Se eu pegar um alvo menor, eu vou concentrar mais o tiro. Verdade. Meu amigo Sarki, a semana passada a gente teve problema aqui não conseguimos levar o vídeo do Guga para o YouTube, mas amanhã a gente já vai tentar colocar aqui a nossa live no YouTube. Fantástica. Só tenho a agradecer a sua participação, a sua presteza. Uma verdadeira aula, show de bola. Aqui você tem muito fã aqui no Nordeste. E a live do CP Tiro hoje, a galera visualiza bastante a nível de Brasil. A gente tem algumas pessoas aqui da Argentina, tem algumas pessoas também do Paraguai que estão sempre conosco, né? A Vivi, Carlos, o marido dela. Então, a gente do Brasil inteiro do tiro. Muita gente aqui participando, o César Castro, Molina, Zamboni, Kiko Maia, agradecer a Kiko, que fez o convite com você, obrigado por ter aceito. Paulo Coutinho, tanta gente, eu sempre esqueço alguém e as pessoas me reclamam aqui no privado, dizendo, olha, eu estava lá, você não falou, né? E é muita gente boa aqui participando, a galera fã mesmo. Eu quero agradecer, deixar o espaço aí para você falar das suas parcerias, dos seus amigos, dos seus patrocinadores, dizer que a gente está aqui à sua disposição. Quando vier ao Nordeste, visitar o CP Tiro, conhecer, para a gente fazer uma live, você dar umas aulas para a gente aqui. Eu que agradeço por estar participando. Eu acho que o que vocês fazem é muito importante para o tiro. Eu acho que difundir esse conhecimento, eu acho que um pouco de experiência de cada um, são vivências diferentes, são aprendizados diferentes. Isso para o tiro é muito importante. Então, assim, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Vou fazer o possível para realmente ir nessa etapa aí na e agradeço e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Tá de parabéns. Obrigado, Sarquis. Até a próxima. Obrigado a todas as pessoas. Segunda-feira, o nosso convidado vai ser do Careca, no Ceará. Ele vai falar sobre um projeto que eles estão fazendo de treinamento para IPSC. Um momento de levantar o tiro no estado do Ceará. Fortaleza está precisando desse trabalho. A gente vai fazer uma live na próxima segunda-feira com o Dudu Careca, nosso convidado, às 19 horas. Quero todo mundo aqui participando. Obrigado, Sarquis. Obrigado a todas as pessoas que estão participando de nossa live. São cadeira cativa toda segunda-feira às 19 horas. Até lá. Beleza. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau, gente.